Ok, então ó, chamei o método mouseClicked, que ele faz o que? Ele vai fazer isso aqui que está em cima. Então eu não preciso repetir o código aqui, só chamei o método novamente. Ele vai fazer a mesma coisa que o outro, beleza? Então é a reutilização aí, né? Verdadeira reutilização de código é isso. Eu chamo só o método, pronto, está resolvido. Agora nós vamos fazer isso com a tabela dos clientes, né? A tabela dos clientes. Então vamos lá. Essa tabela aqui de baixo, eu vou gerar um evento aqui, um evento de mouseClicked também, do mesmo jeito. MouseClicked, vamos fazer aqui aquele processo, né? Vou até copiar ali para me facilitar, embora que eu tenha que alterar muita coisa, mas vamos copiar esse negócio aqui para ver se a gente vai um pouquinho mais rápido, né? Já gravei videoaula hoje a rodo. Vamos lá. Então aqui, ó, o número da linha continua o mesmo, ou seja, só que agora eu não vou pegar da tabela endereços mais, eu vou pegar da tabela. Eu vou até, deixa eu ver se eu consigo refatorar isso aqui, pessoal. TB. Aqui eu estou renomeando a tabela toda. Eu acho melhor não. Vamos fazer isso não, senão vai fazer uma... Às vezes pode acontecer de não ter o efeito que eu estou esperando. Então, ó, num linha, this tb cliente get selected rows, aqui também será tudo cliente, tá? Então, clientes, 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 beleza? Agora aqui, em vez do id end, vai ser o id cliente, né? De cliente, que é o primeiro valor que eu estou pegando. O segundo é tf nome, estou setando o texto na linha da coluna 1, nome, rg, pega da linha 2. Deixa eu ver se está assim mesmo a montagem lá, pessoal, só um pouquinho aí. Cliente control, deixa eu voltar aqui. Achar que o meu cliente control está perdido no meio de tantas classes abertas, né? Deixa eu ver aqui o que está retornando. Ó, ID, nome, RG, CPF, telefone. ID, nome, RG, CPF, telefone, né? Tá, vamos lá. ID, nome, RG, CPF, telefone. ID, nome, RG, CPF. Então, CPF e telefone. E agora, para setar os dados da minha tabela, hein? Como que eu faço? Aí aqui está, né? Aí aqui está. Como setar os dados da minha tabela? Da tabela de endereço, na verdade, né? O telefone já está aí, beleza. Mas eu quero também já atualizar a minha tabela. Quando a pessoa clicar lá no cliente, ele vai selecionar o endereço daquele cliente, né? Obviamente. Então, aqui já entra uma questão, né? Uma questão. Eu tenho um método. Eu tenho um método que busca. Deixa eu pegar aqui. O cliente. Só acho que a única maneira assim que eu estou vendo aqui agora, nesse momento, de linkar aqui o meu endereço ao cliente, eu tenho que fazer uma busca do cliente pelo ID dele e buscar depois o endereço pelo ID do endereço desse cliente que está retornando. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui na classe cliente control, se eu tenho como buscar por ID. Deixa eu só ver se eu tenho como buscar o cliente por ID aqui.
Pelo jeito não, né? Pelo jeito não. Então nós vamos criar esse método aqui de buscar o cliente pelo ID dele, tá? Pelo ID dele e retornar. Na verdade, o que eu preciso lá? Eu preciso que retorne o endereço através do ID do cliente. Não é isso? Retorne o ID do endereço através do ID do cliente. Então vamos lá. Vamos criar esse método aqui. Public, ele vai retornar um string mesmo. Vou colocar, ele vai retornar como string. Obter ID endereço pelo ID cliente. Obter o ID endereço pelo ID cliente. Vou passar um ID cliente aqui como parâmetro, né? Então, através desse ID cliente, eu vou retornar o ID do endereço, certo? Existe um método lá na classe DAO que ele busca por um cliente por ID. Então, vou colocar assim, DAO é igual a new cliente DAO. Né? Vou adicionar a exceção aqui, vou adicionar a cláusula throws, beleza? Adicionar a cláusula throws aqui também, ok. Agora, feito isso, eu vou obter, e como eu estou na classe controladora, eu posso criar um cliente C que é igual a DAO.get DAO.buscar cliente buscar por ID. Esse ID vai ser o ID cliente que está sendo recebido. ID cliente. Só que, como ele é string, eu converter ele para inteiro aqui, tá? Integer.parseInt ID cliente. Beleza? É isso aí. Obtém o cliente. Clientes, tá? Obtém o cliente. Obtive o cliente. Agora, através desse cliente, eu vou retornar. Eu poderia fazer diferente aqui, mas vamos fazer da maneira melhor. Vou retornar o quê? Return C ponto get endereço ponto get id endereço. Vou retornar isso. Só que eu vou concatenar com um string vazio e vai retornar como um string, beleza? Então, ó, tornou id do endereço pelo id do cliente. Ok, agora tem um método que eu preciso. Vou voltar para a tela de clientes aqui. Obtendo aqui, eu vou... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Tá, já que nós temos um método para obter o ID do endereço pelo ID do cliente, ou seja, eu vou pegar a chave estrangeira, né, da tabela cliente, obtenho ele através do ID do cliente, né? Aqui é só passar o ID do cliente. Eu posso também, através disso, obter o endereço, obter os dados do endereço por esse ID que está sendo retornado. Então, na realidade, eu nem precisaria desse método. Eu vou criar um método lá no endereço controle para retornar os dados do endereço pelo ID dele, né? Tá, vamos deixar esse método aí. Vamos ver se nós vamos, o que nós vamos precisar fazer aqui. Endereço DAO já está pronto. Endereço control aqui. Nós vamos criar um método que vai retornar um vetor de string com os dados do endereço. Vetor de strings com os dados do endereço. Obter
endereço por ID. E vou passar aqui um ID. O ID do endereço como string mesmo, tá? Aí o que eu faço aqui? Eu vou colocar assim, vou criar um vetor de string, dados do endereço, receber new string, tamanho disso será o tamanho dos campos, né, que eu tenho lá de endereço. Endereço eu tenho rua, número, ID, rua, número, bairro, complemento CEP. ID, rua, número, bairro e CEP. Então, ID, rua, número, bairro e CEP são 5. São 5? 5 ou 6? Só um detalhe aqui, pessoal. 1, 2, 3, são 6, né? São 6. 6 mesmo. Beleza. Agora, primeiro, eu vou obter meu endereço pelo ID, poder pegar os dados dele. Então, aqui, vou usar DAO igual a new endereço DAO. Vou lançar as exceções, né? Como sempre, cláusula throws aqui, cláusula throws aqui. Agora, já que eu fiz aqui, né, no endereço DAO, agora eu vou obter o endereço DAO.buscar por ID, passando o ID. Vou converter isso para inteiro, né? integer.parseInt e converto o ID em um inteiro e pesquiso. Pesquisando, ele vai retornar esse endereço. Agora, eu poderia retornar o endereço lá para a tela? Até que poderia, mas eu tenho que evitar esse tipo de situação, né? Onde eu tenho contato com as classes mais internas na tela. Então, não quero que isso aconteça. Eu vou montar esse vetor de strings ali para retornar os dados do endereço. Então, dados end no índice 0 vai receber o end.get id endereço. Vou concatenar agora com uma string vazia para que não haja problemas. Então aí vem, ó, o restante tudo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, ainda tenho 5, né? Beleza. Aí, ó, get de endereço, aqui, get rua, get número, get rua, número, bairro, rua, número, bairro, complemento e CEP. Beleza. Feito isso, eu vou fazer o que? Eu vou retornar dados end, certo? Retornei então o vetor com string com os dados do meu endereço aqui. Agora nós temos esse método de obter endereço por ID. Então vamos voltar para a tela clientes aqui para a gente poder trabalhar. Então olha só, esse aqui ID vai receber o ID do cliente, ID do endereço pelo ID do cliente. Ele está esperando ele está esperando aqui o ID